Olá, pessoal. Aqui vamos para parte 2 da aula de população, amostra e amostragem. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre população, amostra, as diferenças, amostragem probabilística, não probabilística, né? E eu falei um pouquinho sobre a amostragem não probabilística. Então, aqui só reforçando, né, o que seria cada uma delas, para a gente consolidar esse termo. A amostragem probabilística, cada unidade da população tem probabilidade positiva de ser incluída na amostra e essa probabilidade pode ser calculada. Já na probabilística, isso não acontece. Alguns elementos da população podem não ter chance de compor a amostra. Então, seria a amostragem não probabilística. E aqui a gente até viu essa questão da não aleatória por conveniência, julgamento por cotas e bola de neve. Então, por ter essa questão de não ter essa aleatoriedade, pode não permitir realizar as inferências para a população. Então, essa é a característica desejável na amostra, né? Você conseguir ter os resultados de uma parte para poder generalizar para o todo é algo interessante, mas esse tipo de amostragem não fornece isso. Então, se ela for realmente necessária, é bom ter essa justificativa, porque nesse caso seria, na sua pesquisa, seria interessante, porque mesmo não generalizando para a população como um todo, porque ainda, mesmo assim, ainda eu estou utilizando esse tipo de amostragem, porque ela está lá, quais informações ela vai me dar. Então, isso é interessante pensar um pouco sobre isso. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as técnicas probabilísticas. Nesse caso, ela tem a característica que nós desejamos, né, assim, que é poder inferir os resultados da amostra para a população como um todo. A amostragem simples, ela pode ser com ou sem reposição, né? Tem a sistemática, a estratificada e por conglomerados. A amostragem simples. O processo de amostragem ele consiste na seleção de N unidades distintas em um cadastro com N unidades, tal que todas as amostras de tamanho N têm probabilidades iguais de pertencer a essa amostra, né? Então, todas têm chance de entrar. E a probabilidade seria N sobre N, de ser selecionada. Com reposição, quando se pode selecionar mais de uma unidade, mais de uma vez a mesma unidade amostral, e sem reposição, cada unidade amostral não poderá selecionada, só poderá selecionar uma única vez. Então, cada uma tem a sua vantagem e desvantagem, né? Nesse caso aqui, com reposição, que você mantém a probabilidade, né, delas serem selecionadas. Já na segunda, você não corre o risco de pegar o mesmo elemento, né, duas vezes para participar, tá? Basicamente seria a vantagem delas. E desvantagem, né, de forma, né, implícita, né? Aqui um exemplo. Aqui a gente tem uma população, né, que seria o todo, de 36 elementos. O tamanho da amostra que eu quero seria 9. Então, aqui já até foi selecionado aqui os 9, né, que seriam os azuis. E a probabilidade, né, no início de cada um compor essa amostra era 9 sobre 36. Aqui um outro exemplo, a população é 64, minha amostra são os vermelhos, que já foram sorteados aqui, 7 elementos, e a probabilidade, né, desses elementos no início lá do sorteio seria de 7 sobre 64. Nesse caso, quando eu falo 7 sobre 64, né, é, nesse caso seria a probabilidade até com reposição, né? Porque se você tira e repõe, a probabilidade se mantém. Se é sem reposição, né, essa probabilidade vai se alterando do primeiro elemento é 7 sobre 64, do segundo elemento da amostra já seria 6 sobre 63 e assim por diante, né? Porque está alterando tanto o elemento que falta ainda ser sorteado, quanto é, no total da população.
A vantagem é simplicidade, fácil de estimar, parâmetros da população e medir a precisão das estimativas, propriedades conhecidas e testadas. É algo que já vem sendo usado há muito tempo, então é algo já meio que reconhecido estatisticamente, né? Você pode usar como obter, né, uma amostragem aleatória simples. A tabela de números aleatórios, né, a tabela que você tem que vai gerar esses números e você vai ali sendo usada, vai usá-la para sortear, né, os elementos. Você pode usar a planilha eletrônica, usando a função aleatório entre. Nesse caso, você vai ter as pessoas, por exemplo, né? Tenho 100 pessoas que estão no meu cadastro. Aí eu tenho que numerar essas pessoas primeiro, né? Para saber. Aí quando eu sortear entre 1 e 100, né? Aí você vai ter lá, quem é o 10 é fulano. Quem é o 50 cicrano, e assim por diante. Aí você pode usar também o RProject e outros softwares, né? Que vocês conheçam ou queiram usar. Aqui, na estratificada, né, que já é a estratificada, o processo, né, começa na divisão ou estratificação da população em estrato, mutuamente excludentes, e fazendo amostragem probabilística em cada estrato. Então, as unidades de cada estrato são combinadas para formar a amostra da população, a amostragem completa. Aí você, por exemplo, no Brasil, se a gente for pensar aqui no Brasil, a gente pode dividir em estratos, que seriam as regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. E dentro de cada região eu sorteio os elementos para compor a minha amostragem, minha amostra em cada estrato, e depois a combinação dessa amostragem, de cada extrato, vai compor a minha amostragem completa. Aqui um termo que mutuamente excludente é que, só para voltar esse termo, né? É um termo estatístico que significa o quê? Se o elemento faz parte de um extrato 1, ele não pode fazer parte de nenhum outro extrato. Ele só vai participar de um extrato, tá? Então ele não pode participar mais de um extrato de uma vez só, não. É só de um extrato, não. Se ele participa do extrato 1, consequentemente ele não participa nem do 2, nem do 3, nem do 4, nem do 5, nem do 6, né? Se forem 6 extratos. Aí aqui está um exemplo, né, ilustração de extratos. Aí, por exemplo, aqui de 1 a 8 está no primeiro extrato, de 9 a 16 está no segundo. Então, o 11 está no segundo extrato, só no segundo, tá? Isso quer dizer que é mutuamente excludente, ele não pode participar mais de um extrato nesse tipo de amostragem aqui. Então, aqui a gente tem 6 extratos, e aí a gente vai sortear os elementos dentro dos extratos para compor e vai depois juntá-los, né, os elementos. Nesse caso, quando já se existe as vantagens, né, quando você já percebe que tem uma separação natural de subgrupos na população, né, no caso aqui do Brasil, né, a gente já poderia dividir, né, por regiões, né, seria uma questão. Ou você tem aquela região, você está lá na cidade, aí tem a zona rural e urbana, aí você já percebe que tem uma divisão natural, então você já poderia pensar na estratificação. E ela é mais efetiva quando os estratos são mais semelhantes entre si do que a população como um todo. Por exemplo, a população da zona rural se parece mais entre si do que se for comparar com a população no geral. A população urbana se parece mais entre si do que fosse comparada de forma geral. É fácil de estimar os parâmetros da população e medir a precisão das estimativas. E as propriedades também já são bastante estudadas, conhecidas e testadas. Aí requer, né, um cadastro que liste cada unidade da população. Tem um trabalho adicional para selecionar uma unidade de variável de estratificação útil, mas às vezes essa variável de estratificação útil é até mesmo natural de enxergar, né, se existe naturalmente essa divisão de subgrupos. E pode ter um custo elevado, né, de execução. Aí, como obter, né, uma amostragem aleatória aqui estratificada, desculpe aqui, Uri.
identificar a variável de estratificação, que irá dividir a população em estratos, usar uma amostragem aleatória simples em cada extrato para obter a amostragem final. Então, você não se desfez de aleatória simples. Dentro dos estratos, você vai sortear os elementos que vão participar que vão ser utilizados para cada extrato. Então, você vai usar uma aleatória simples. E combinar as estimativas de cada extrato para obter a estimativa global. Aqui, o que seria uma amostragem estratificada eficiente? Quando a variação dentro dos estratos é menor do que entre estratos. Então, eles são mais parecidos entre si do que se você for comparar com os outros de fora, né? Vamos dizer, os outros estratos. Menos unidades, né? Amostragens são selecionadas, economia de recursos e maior precisão. Aqui seria um exemplo de um box plot. Esse gráfico box plot é muito bom para mostrar o comportamento, né? Quanto maior a caixinha, né, que é o box, né, maior a variância, né, a variabilidade dentro desse grupo. Aí a gente tem aqui a população, aqui a variabilidade da população, e aqui nos estratos. A gente percebe que os estratos são muito mais, a variação é bem menor entre si do que se eu fosse comparar com a população. Então, aqui mostra um box plot, aliás, uma estratificação bem feita, né? Aí aqui a gente percebe que cada grupo tem um certo comportamento, né? Cada extrato. Então, aqui seria um exemplo de uma estratificação eficiente. Por conglomerados, aqui também tem a questão de ser mutuamente exclusivos. Se o elemento faz parte de um conglomerado, não pode fazer a parte de outro. E também consiste na divisão de grupos da população. Só que tem uma diferença. Nos conglomerados, a gente quer deixar o conglomerado mais heterogêneo possível. Já no extrato, a gente deixar ele mais homogêneo. No conglomerado é o inverso. A gente quer deixar ele mais heterogêneo possível e sorteia o conglomerado. Aqui, né, seria a ilustração dos conglomerados. Aí meio que a gente percebe que tem uma variação, né, até por cores representando isso, dos elementos desses conglomerados. É, Então, aqui seria um exemplo, né? E repito, né, se um elemento faz parte de um conglomerado, ele não pode fazer parte do outro, porque é mutuamente exclusivo. Nesse caso, não precisa ter um cadastro inicialmente dos elementos da população, é, mas é necessário o cadastro do conglomerado, que às vezes é mais fácil de ser obtido. E tem um custo menor, né? Porque lá no estratificação já teria um cadastro inicial, enfim. É, Se for comparado, um custo menor com a estratificada e a aleatória simples. E aqui as propriedades também são conhecidas e testadas. Aqui, né, uma amostragem por conglomerados eficientes. A gente tem a população e os conglomerados, ele tem uma variação, né, assim, parecida com a da população também. Então, a ideia é que ele tenha a variação, que a variação dentro seja maior do que a variação entre eles, né? É o contrário da estratificada. É, a variação dentro dos conglomerados é maior do que a variação entre os conglomerados. Ela necessita, às vezes, de menores deslocamentos, porque eu já fecho aqui, né, algum conglomerado com elementos próximos, mais agilidade para as informações e economias de recursos. Já você trabalhando com extratos, aí você vai ter um elemento do extrato um do outro, e assim vai. Aí pode ser que dificulte essa questão do levantamento das informações. Nesse caso, tanto por estratos quanto por conglomerados, eu vou dividir a população em grupos mutuamente exclusivos. Só que na estratificada, a variação dentro dos estratos é menor do que a variação entre os estratos, e no conglomerados, o contrário, a variação dos conglomerados é maior do que a variação entre conglomerados. Aqui, né, o box plot, mais uma vez, para representar isso, né? Que aqui no extrato, eles são mais homogêneos, né, os estratos,
do que a população, e aqui a gente vê que a variação entre os conglomerados é maior do que se eu for comparar, né? Ó, aqui você pode dizer, ah, não, tá meio parecido esse daqui com esse, né? Então, eles são mais diferentes, eles são diferentes de forma maior internamente. A amostragem sistemática consiste em selecionar a késima unidade de um cadastro K, onde esse K tem que ser maior que um, começando de uma ponto de partida sorteada. Então, eu tenho que sortear, eu tenho que saber quem é esse K e também o ponto de partida, né? Só que esse ponto de partida também ele é aleatório. Unidades são selecionadas sem reposição e as unidades têm a mesma chance de serem selecionadas. Por que esse K é maior que um? Vamos pensar, se esse que é o K é o número, né, de por exemplo, eu vou ter o ponto de partida, aí o K é igual a 2, então eu vou dar dois elementos e selecionar o próximo. Se esse K for igual a um, significa que eu vou selecionar todos os elementos. É que eu vou dar só um e selecionar, dar só um e selecionar. Então, nesse caso, seria um censo, não uma amostragem. Aí aqui, como se obter, né, uma amostragem, é, nesse caso, sistemática. A partir de um cadastro ordenado, você vai dividir o tamanho da população pelo tamanho da amostra e obter esse intervalo. Selecionar aleatoriamente o ponto de partida e a cada unidade selecionar a unidade para a amostra. Aí aqui tem esse exemplo. Ó. Aqui eu tenho K, aliás, N igual a 12, 36, Nzinho amostra 12, então K seria 3, né? 36 sobre 12. E o ponto de partida eu sorteio aleatoriamente 2. Então, eu começo aqui nesse 2, aí eu ando 1, 2, 3 e seleciono. 1, 2, 3 e seleciono. 1, 2, 3 e seleciono. Então, esse K é justamente esse tanto que eu vou andar para selecionar. Mas, por exemplo, se a minha amostragem, minha amostra fosse um valor, né, tipo 10 aqui, e meu K fosse não inteiro, né? 3,6. O que fazer nesse caso? Aí eu poderia aumentar a população, né, a amostragem Nzinho, para deixar o K inteiro. Eu poderia tirar alguns elementos aleatoriamente da população, usando amostragem aleatória simples, né, sem reposição, com o intuito de tornar o K inteiro também. Ou você poderia utilizar esse K mesmo fracionado. Aí eu sortearia o ponto de partida entre zero e aquele valor da fração, e aí eu ia sorteando a partir desses elementos. Aí você poderia depois arredondar para um valor mais próximo inteiro, e aí você não precisaria ter esses procedimentos aqui. Porque nesse primeiro caso você vai aumentar o tamanho da sua amostra, que seria necessária, aí você ter vai ter mais dificuldade depois, né, para fazer vai ter mais, vamos dizer, mais custo. E aqui você também vai ter um outro procedimento para poder usar a sistemática, tá bom? Só que aqui tem que ter um cuidado, por exemplo, quando tem uma tendência cíclica dentro do cadastro, aí os resultados podem ser tendenciosos. Imagine que você está com o cadastro ordenado por idade e você quer obter a amostra de idade das pessoas. Então, se você começa ali, você sorteia um valor mais na frente ou mais atrás do ponto de partida, você vai ter uma tendência de selecionar aqueles elementos com certa idade, porque você está usando a ordenação por idade. Então, neste caso, a sugestão é usar outro tipo de ordenamento para poder fazer esse sorteio. E, por fim, né, a gente pode usar amostragens aleatórias em múltiplos estágios. Consiste na combinação de vários mestres probabilísticos de amostragem. Aqui um exemplo. Posso dividir o país em estratos, né? Que seria norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Aí dentro de cada estrado eu vou dividir de novo, né, em mais dois estratos, zona rural e urbana.
E dentro das zonas, né, rural e urbana, eu vou dividir em setores censitários, que seriam os conglomerados. Aí sim, vou dentro dos conglomerados, vou entrevistar os residentes, né? Vou sortear os conglomerados e para poder entrevistar. Então, aqui é uma amostragem mais, vamos dizer assim, completa, em múltiplos estágios. Aqui, e o tamanho da amostra? Ai, quantas pessoas eu vou precisar? Quantos elementos eu vou precisar para compor minha amostra? Aí vem a questão do tamanho da amostra, que é o parâmetro, né? E aí tem aquelas questões que a gente já falou na aula passada, que é o parâmetro, que seria algo que eu quero estimar para a população, né? A característica. A estatística seria a característica descritiva dos elementos de uma amostra. E estimativa seria o valor acusado para a estatística, que estima o valor do parâmetro populacional. Então, o erro amostral seria a diferença entre o valor que a estatística pode acusar e o verdadeiro valor, né? Então, a gente vê muito isso em pesquisa eleitoral, né? Ah, tantos por cento com erro de tanto para mais, para menos, o nível de significância do teste é tanto, né? A gente vê muitas vezes isso. Aí, às vezes, você quer querer estimar. Os parâmetros populacionais, você pode ter a proporção, aqui tem a fórmula aqui calculada. Aí a estatística é, né, esse Pzinho, o chapeuzinho, né? Aqui a média, Mi, e a média para a amostra seria X barra. A variância, sigma ao quadrado da população e da amostra, S ao quadrado. Aí o desvio padrão seria sigma, né? E aqui o S. Então, você quer, a partir dessas estatísticas da amostra, inferir os parâmetros populacionais. Essa é a ideia da amostragem, né? Só que é interessante falar também assim, a partir do momento que a gente vai crescendo aqui o tamanho da população, e aqui é o tamanho da amostra. Chega um momento que, mesmo minha população crescendo, minha amostra não cresce tanto. Então, então amostras, então, populações muito grandes, às vezes os valores que a gente acha até pequeno já vai dizer, já vai ser suficiente para ter o resultado adequado, né, com aquele erro que você deseja. Uma outra coisa que é importante falar antes de partir para os cálculos é aquela questão, vocês lembram de probabilidade, de estatística que vocês viram lá, o valor Z, né? Z, que seria esse número de desvios, né, em relação, né, à curva padronizada normal. É, Então, aqui, a gente, por exemplo, a gente tem um valor de alfa, um alfa de 5%. Aí significa que eu vou pegar esse alfa, né, que é 2,5% desse lado, e 12,5% desse outro, que é um teste bilateral, né, que pode ser tanto o seu valor, né? Pode oscilar tanto para cima quanto para baixo, né? Aí eu vou ter, nesse caso, eu vou usar um Z igual a 1,96. Então, só um exemplo, né? Você tem uma tabelinha, aí você vai olhar esse valor e consultar, para de acordo com o nível de significância que você deseja. Mas geralmente se usa muito o alfa igual a 5%. Às vezes você quer mais precisão, um alfa igual a 1. Às vezes você é mais tolerante, um alfa igual a 10. Mas o de 5 é o que é mais utilizado, né? Então, esse Zzinho aqui igual a 1,96 é um dos que a gente vai mais usar. Aqui, quando eu quero estimar a média, né, numa população infinita, esse seria o cálculo. Aqui eu vou ter a variância da população, né, que é sigma ao quadrado. Eu vou ter o erro máximo de estimação que eu desejo ao quadrado e o z, né, que é justamente esse zzinho aqui, de acordo com o alfa, né? Eu tenho um alfa igual a 5%, né? Então eu vou ter esse z aqui. Aqui na população infinita, quando eu quero estimar a média. Aqui na população finita, quando eu quero estimar a média. Aí aqui eu vou ter o tamanho da população, ó, vou ter esse elemento aqui, ó. Tamanho da população
E a forma muda um pouquinho, né? Aqui é vezes a variância, né? Que é sigma ao quadrado, sobre nzão menos um vezes b ao quadrado, que é o erro máximo de estimação, esse z, né, ao quadrado, mais o sigma ao quadrado, que é a variância. Então, aqui de diferente tem esse de elemento diferente tem esse nzão, que seria o tamanho da população, porque é uma população finita. Aí, quando eu quero estimar a proporção numa população infinita, aí eu vou ter a proporção da característica, né? A proporção da população que contém a característica desejada, aí vezes Q, que seria um menos P, o erro máximo, né? Aqui vai ser em termos de proporção também, e sobre esse alfa, esse Z ao quadrado, né? Que é, de acordo com o nível de significância. Seria a abscissa da distribuição padrão normal, né? Aí, quando a população é finita, aí tem esse elemento nzão, que é o tamanho da população. Aí seria P, nzão vezes P vezes Q, né? Proporção da população que contém a característica, vezes Q, que é um menos Q, né? Que é o complementar, né? Então, se eu tenho a proporção de P é 50, a de Q vai ser menos, de não ter aquela característica, vai ser um menos P, né? O erro máximo de estimação e o Z, né? Aqui, né? A gente vai ter essa fórmula aqui. Aí vou mostrar os exemplos para clarear, né, na cabeça. Essa aqui fica mais fácil com exemplos, né? Aqui, considere a população de moradores de um condomínio. N igual a 540. Aí já dá uma dica, né? População finita, tem um valor específico. Deseja estimar a idade média ou média dos condôminos. Com base em pesquisas passadas, pode-se obter estimativa para a variância de 4.462,32. Suponha que uma amostra aleatória simples seja retirada da população, né? Aí, ó, aleatória simples. Admitindo que haja diferença entre a média amostral e a verdadeira populacional seja no máximo de 4 anos. Então, esse 4 anos é o valor máximo que eu quero de erro, né? E o nível de confiança é de 95, ou seja, o alfa é igual a 5%. Então, aqui, ó, N é igual a 540, aqui a variância ao quadrado, aqui a variância, né, tá aqui esse valor, 463,32 a variância, que é o sigma ao quadrado. Aí, N menos 1, que é a população, menos 1, então 539. Aí b ao quadrado é o erro máximo, né? Eu falo aqui que o erro seja no máximo de 4 anos. Então, 4 ao quadrado sobre z. Então, z para o alfa igual a 5%, né? Que seria esse aqui, ó, o nível de confiança 95. É 1,96. Aí eu tenho aqui mais, né? É 1,96 ao quadrado. Mais a sigma ao quadrado novamente, 463,32. Então, aqui vai dar aproximadamente 93 pessoas, né? Então, assim, qual seria a resposta aqui? Se coletarmos uma amostra simples, pelo menos de 93 moradores da população, podemos inferir com um nível de 95% de confiança que a média amostral diferirá no máximo em 4 anos da verdadeira média populacional, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu permitir o erro maior, a gente percebe que esse valor aqui, né, vai tender a diminuir, né? Se eu quero um erro menor, aqui, né, está aqui, deixa eu pegar aqui, fazer a caneta, né? Se esse elemento aqui for mais alto, significa que esse valor vai ser menor, né, gente? Então, e o contrário, né? Então, se meu erro aumenta, a minha amostra diminui. Então, se eu for mais rigorosa no erro, então aqui vai ser menor. Se eu for mais rigorosa no erro, então aqui vai ser menor, né? Que o erro vai ser menor. E aqui eu vou ter que selecionar mais pessoas, tá bom?
apagar aqui. Aqui o outro exemplo, agora já para proporção, né? Eu desejo estimar a proporção de eleitores insatisfeitos no determinado governo, determinado político. Admite-se que a verdadeira proporção é desconhecida, assim como a estimativa. Supondo que a amostra aleatória simples será retirada da população infinita, ó, infinita, população infinita, não tem um N, né? Ou é muito grande, né? Admitindo os erros amostrado de 2% e o nível de significância de 5%. Então, o nível de significância de 5%. Aqui no caso é o alfa, né? O alfa é de 5%, gente. Então, eu vou ter um nível de o nível de confiança de 95%. Determina o tamanho da amostra. Aí aqui, é, aí aqui vamos ter aqui, ó. Eu não tenho esse verdadeiro parâmetro de P, então nem é estimativo. Então, vamos admitir que é 50%. Mas o ideal era que tivesse, né, gente? Mas, é, mas aqui a gente usou esse exemplo aqui que pode ser estimado, né? Mas se tivesse valor, melhor ainda. Se tiver algum dado anterior, enfim, que possa ser utilizado. Aí o P, né, seria 5,05. O Q é 1 menos o P, né? Então seria 1 menos 0,5, então vai dar 0,5 também. O erro é 0,2, né? Aliás, é 2%, que vai dar 0,02 ao quadrado. Nunca usar a proporção, gente, aqui. Sempre converter para números decimais, aqui, quando você for trabalhar com porcentagem. Dividido por 1,96, que é o valor de Z para o alfa de 5%, né? O nível de significância de 95%. O nível de confiança de 95% e o nível de significância de 5%, né? Mas a pessoa confunde, né? Mas seria um 96 ao quadrado, então daria esse valor aqui. Então, se entrevistarmos aleatoriamente 2.401 eleitores, podemos inferir sobre a verdadeira proporção de eleitores insatisfeitos com o erro máximo de 2% de nível, dos 2% e nível de confiança de 95%. Tá bom, gente? Então, aqui alguns exemplos. Eu vou passar uma atividade sobre esse assunto para vocês fazerem, me entregarem depois. E é isso. Qualquer dúvida, me procure. Aqui as referências que eu utilizei. E é isso. Até a próxima.